Olá, nesse vídeo vamos explicar como fazer a integração do Soluto com outros aplicativos, principalmente outros aplicativos que fazem a captação de candidatos. Aqui, nesse exemplo, a gente vai falar dessas integrações utilizando uma ferramenta, uma plataforma de integração chamada Zapier, que fica no meio do caminho e ela é possível ler informações de outros aplicativos como o Gmail, uma planilha de Google, uma integração com o Facebook, com o LinkedIn e fazer essa informação que apareceu nessas origens aparecerem dentro do Soluto como um cadastro criado automaticamente. Primeiro um conceito, né? O Zapier ele é bem simples, você vai criar uma conta e vai dizer o seguinte: quando alguma coisa acontecer, que ele chama de trigger, faça determinadas ações. Então, por exemplo, quando um e-mail chegar, você vai lá e copia esse e-mail ou grava ele em PDF dentro do meu Dropbox e também dispara um e-mail de agradecimento e também adiciona ele no Soluto. Então, isso é um exemplo. Tá? Você pode, de acordo com algum trigger, alguma gatilho, isso disparar uma ou mais ações. Essa plataforma, para um pequeno volume de dados, ela é gratuita. Acima de determinado volume de transações por mês, ela tem planos pagos. Você cria sua conta gratuitamente para conhecer a plataforma e depois a gente vai fazer o exemplo dessa integração. No exemplo de hoje, eu quero fazer uma planilha de Google Docs que, quando eu cadastrar uma linha nova ou colocar aqui 200 linhas com nomes e e-mails e telefones de candidatos, esses 200 candidatos que eu colei aqui na planilha sejam automaticamente inseridos dentro do Soluto sem eu ter que fazer nada. Vou usar o Zapier para ler a planilha e ficar monitorando alterações na planilha. Qualquer alteração ele vai perceber e vai acionar o Soluto dando uma ordem de inclusão. Para executar esse teste, você vai precisar ter, claro, uma planilha de Google Docs, um acesso ao seu Soluto, com poderes de ir nas configurações da marca, são configurações gerais da sua empresa, o cadastro de marcas. E, obviamente, uma conta criada e login feito aqui dentro do Zapier. Eu criei uma conta gratuita, estou no plano gratuito. Ele fala aqui dos Zaps, ou as possíveis integrações mais populares. Basta você clicar em Make a Zap, que seria criar um Zap novo. Um Zap para ele é exatamente criar uma ordem dessa. Monitore tal coisa e faça tal coisa se isso acontecer. Então eu vou criar um Zap novo. Nessa etapa você configura o gatilho, ou seja, quando determinada coisa acontecer, depois você vai dizer o que é para ele fazer. Então quando algo acontecer, eu vou procurar aqui Google Sheets, ou seja, ele vai monitorar uma planilha de Google. Eu tenho a opção de quando uma linha for atualizada ou incluída, ou então só quando uma linha for incluída. Eu vou usar a opção de quando uma nova linha for criada na planilha. Vou vincular a minha conta Google clicando em conectar, né, a minha conta Google. Nesse exemplo eu vinculei a uma conta Google que eu tenho. Mandei testar, ele diz que está com sucesso. Vou para o próximo passo. Ele vai perguntar qual planilha você quer monitorar e qual aba da planilha. Escolhi uma planilha que o nome é Planilha de Candidatos da Feira. Eu já criei essa planilha. Ela já estava criada antes. Ela ainda não tem nada arrumadinho dentro, ela está bem vazia, eu só coloquei aqui uns nomes de coluna. Vou já deixar arrumadinho, eu vou mover isso aqui, ó, essa linha, para informar que isso aqui não é uma linha com dados, e sim uma linha de cabeçalho. Então, a partir daqui, toda a parte que eu incluí embaixo dessa coluna, ele vai entender que são nomes, né? Então, eu movendo essa linha aqui, eu digo que essa primeira é um cabeçalho. Voltando aqui no Zapier, eu escolhi a planilha, vou escolher qual aba. Só tem uma aba, né? É a própria página 1 da planilha. E vou continuar. Porque a planilha podia ter várias abas, página 1, 2, 3, ou então abas com nomes distintos, ele ia dizer, ia te perguntar qual é a aba que você quer monitorar. Então eu vou monitorar isso aqui, ele pede para você confirmar. Ele falou que não conseguiu encontrar uma linha nova na planilha. Então a gente vai fazer uma tentativa de novo, mas antes eu vou colocar uma linha aqui, o nome de alguém. Um nome de candidato. Eu arrumei aqui a planilha um pouquinho, mexi na largura das colunas.
Coloquei um e-mail fictício, um telefone e uma observação e criei meu primeiro candidato na minha planilha. Vou voltar aqui no Zapier e vou mandar ele tentar novamente. Agora ele verificou que a planilha já tem pelo menos uma linha nova e então ele já conseguiu mapear esses dados. Eu vou continuar. Então eu já configurei qual é o trigger, qual é o gatilho para ele saber que tem que ser cadastrado alguma coisa dentro do Soluto. Agora ele pede para eu configurar o que é a ação que vai ser feita e aonde vai ser feita, né? Se é um disparo de e-mail ou se é cadastrar no Soluto, ou diversas outras opções que ele tem aqui, mandar um SMS, fazer qualquer tipo de automação. Eu vou aqui precisar escolher então o Soluto. Como é que eu faço isso? Venho aqui no Soluto, na opção de configurações, configurações gerais da empresa e encontro as marcas, o cadastro de marcas. Como a sua franquia pode ter mais de uma marca, para cada marca você pode querer fazer uma integração diferente. Então eu vou fazer a integração da Marcas em Brasil. Clico sobre a Marcas em Brasil, vem várias informações de configuração dessa marca. Aqui existe um bloco de integrações com vários portais e ferramentas. Uma das integrações possíveis é a do Zapier. Então existe uma chave de acesso e existe um manual que a gente chama de POP, que é um procedimento operacional padrão de número 452, que descreve todo esse procedimento que está aqui no vídeo. Eu vou entrar nesse procedimento do POP, vou ler aqui as orientações, mas na verdade não precisa nem fazer isso, basta você vir aqui quando você for configurar as ações e escolher qual é o aplicativo que você quer integrar. Digita Soluto nessa busca, que ele vem a opção de Soluto ERP para franquias. Caso não apareça, você vai precisar vir aqui no procedimento 452 e clicar nesse convite, que é um convite que faz o Soluto ficar liberado para você poder utilizar. Isso provavelmente não vai mais ser necessário quando você estiver assistindo o vídeo. Hoje a gente ainda está trabalhando no modelo de convite, só algumas pessoas estão podendo habilitar, mas eu acredito que quando você assistir não é necessariamente necessário, basta escolher aqui na procura de aplicativos o Soluto. O Soluto tem então várias ações possíveis. Uma delas é cadastrar um investidor candidato, né, dentro do Soluto. Então você escolhe essa opção e prossegue. Então quem está fazendo aqui, né, quando uma nova linha da planilha for criada, a planilha em questão já foi informada, você quer cadastrar esse candidato dentro do Soluto. Então você vai agora conectar com uma conta Soluto, que o Zapier não sabe como se conectar. Agora você vai mostrar para ele como se conecta. Você clica em conectar. E a gente descreve aqui que você precisa colar aqui a chave de integração entre o Soluto e o Zapier. Essa chave você pode obter dentro do Soluto, na aba, né, de marcas, no tópico chamado chave do Soluto para o Zapier, que é esse ponto aqui. Eu estou aqui na Marcas em Brasil, integração via Zapier, está aqui a chave. Posso copiá-la por aqui ou por aqui. Seleciono. Copio, volto aqui no Zapier e colo a chave. E mando continuar. Ele mostra que está funcionando, aqui a integração, e que foi conectado, conseguiu conectar o Soluto com sucesso. E a chave está correta. Se tivesse errado, isso não teria funcionado. Salvar e continuar. Agora é o seguinte, o Soluto precisa saber o que você deseja que entre no campo nome do investidor, no e-mail, que informação você quer mapear da planilha para dentro do Soluto. Então, no nome do investidor, que é um campo obrigatório, aliás, é o único campo obrigatório, né, você vai escolher um campo que você encontrou, que ele encontrou dentro da planilha e que você vai dizer que vai cair aqui. Então ele já mostrou um exemplo dos campos que tem na planilha. A coluna nome tem um exemplo aqui de ter João Damasceno cadastrado, o telefone, o e-mail, conforme está aqui na planilha. Então eu vou mapear, eu vou exatamente seguir isso aqui. Eu quero no nome do investidor a coluna nome da planilha, que por exemplo vai vir a palavra João. O e-mail do investidor, eu quero o e-mail, que é a coluna e-mail, que tem até um exemplo aqui de cadastro. O campo telefone, eu vou escolher uma das colunas telefone, essa aqui. O campo telefone 2 não tem, você pode até, se quiser, escrever um texto aqui. Esse texto vai
ser inserido na coluna telefone 2 lá no soluto. Ou seja, o conteúdo de uma informação que vai para o soluto pode ser um campo da sua planilha ou mais de um campo da sua planilha, um do lado do outro. Você pode mandar o telefone e a observação, vai tudo entrar no campo telefone. Pode colocar algo misto, ou seja, telefone e com OBS igual ao que tiver digitado na observação, vai vir cá um texto completo que junta os dois campos, mais esse texto fixo, e coloca tudo isso no campo do telefone. Isso é uma opção, não é muito usual, mas poderia ser feito assim. É muito comum acontecer, às vezes, na planilha, você ter, em vez do nome, você ter duas colunas, primeiro nome e sobrenome. Então você colocaria o primeiro nome e ao lado um espacinho, e depois aqui adicionaria o campo último nome, sobrenome. Então ele vai entrar no soluto o nome completo para você, sem você ter que fazer essa junção na tua planilha. Ele vai juntar para você de colunas distintas da planilha em um campo só no soluto. Continua mapeando os campos então, ou seja, o campo nome da planilha aqui, um e-mail aqui, o telefone aqui. Não possui telefone 2, eu vou deixar em branco. Não tem campo de cidade lá na planilha. Se tivesse, eu mapeava um campo de cidade. Se tivesse um de estado, de origem, eu vou colocar uma origem fixa, tá? Planilha Google. Se eu tivesse lá o capital de investimento, se eu tiver um identificador externo, isso pode estar vindo, por exemplo, de uma planilha que veio de outro sistema, ou do Facebook, do LinkedIn. Se você quiser colocar esse identificador que esse candidato possui nesse outro sistema externo, você pode colocar aqui. Pode ser um número ou letras e números, como esses exemplos. E a observação, eu quero exatamente a observação que está na planilha. Tá? Ou então, vou colocar assim, ó, candidatos da feira 2017 com OBS, observação, 2 pontos, e o que foi digitado na observação aqui na planilha. E aí, por fim, eu continuo. Ele dá um resumo de como vai ficar cadastrado um investidor dentro do soluto. Está criado. Eu vou finalizar, vou dar um nome para isso. Esse zap que ele chama, né, essa integração, eu vou batizá-la com o nome, por exemplo, da planilha Google para o soluto automaticamente. E vou ativar. Agora ele está ativo, funcionando, e ele vai verificar a cada 5 minutos se houve uma alteração, novas linhas foram criadas na planilha, e vai cadastrar esse investidor dentro do soluto. Então, por fim, para saber se o candidato foi inserido, eu vou procurá-lo pelo e-mail, por exemplo, vou entrar no soluto, vou em candidatos, na busca de candidatos, vou digitar o nome, e-mail aqui, o e-mail, e ele encontrou o João Damasceno, telefone com e-mail, que veio cadastrado de dentro lá da planilha automaticamente aqui no soluto. O código dele é gerado aleatoriamente, sempre essas integrações de Zapier, o código começa com ZA. E os dados cadastrais estão aqui. Ele vem vinculado à marca que foi feita a integração. Vem as informações lá, conforme eu configurei, ó, planilha Google, candidatos da feira com observação igual, e aí você repara que é exatamente a observação que está escrita aqui. Aí entra o fluxo normal do soluto. Se você tem uma automação, por exemplo, para enviar FPQ para ele por e-mail ou por SMS, atualizar o status, que esse caso aqui tem essa automação, então isso já foi feito. Ele entra sem status e automaticamente a automação do soluto que está configurada para a sua empresa já fez a mudança dele de status, o envio de um FPQ, assinalou um checkpoint, colocou históricos para esse cliente, o e-mail que foi enviado para ele, se ele já abriu o e-mail ou não, ele ainda não abriu o e-mail, foi feito o envio de um SMS e o envio da ficha de pré-qualificação que foi enviada para ele preencher. No caso do SMS aqui, não foi enviado porque o telefone, né, que foi enviado para ele era um telefone fixo, então não foi feita a entrega do SMS. Se fosse um celular, teria sido entregue com sucesso.
Tá? Então essa é uma das possibilidades, né? Ou seja, você integrar uma planilha que uma nova linha faz o candidato aparecer cadastrado. Mas poderia ser desde uma integração de um e-mail, então um Facebook, um LinkedIn, um formulário em outro lugar, desde que essa outra ferramenta também seja uma parceira que está conectada ao Zapier e você montou aqui a sua integração colocando essa atividade de trigger, né, de gatilho na outra ferramenta, fazendo com que a ação seja cadastrar o investidor dentro do Soluto. Muito obrigado. Mais informações você pode obter no procedimento 452, que é o POP 452, que fala sobre a integração via Zapier.